E aí, menina, tudo bom? Como é que você tá? Eu tô ótima, graças a Deus. Mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero falar pra vocês sobre o meu processo de emagrecimento. Bom, eu procrastinei muito falar sobre esse assunto, mas eu queria antes ter alguns resultados para poder vir aqui falar com vocês sobre isso. E hoje achei o momento certo de falar, sabe, com vocês. Eu comecei meu processo de emagrecimento em 2020, né? Eu tava prestes a morar sozinha, era mais ou menos outubro, novembro, e eu tava com 73 quilos. Pra quem não sabe, eu tenho 1,60 m de altura, então eu tava com sobrepeso, né? Eu tava bem elevado. Porém, o meu biotipo, ele é... Como é que eu posso falar? Eu tenho um glúteo realmente maior, então acumula mais gordura e as pernas mais grossas. E minha cintura é um pouco mais fina, tem um pouco seio, né? Não tenho, meus braços não são tão grossinhos, não acumula muita gordura. Então, meu biotipo aparentemente não parecia tanto que eu tinha aquele peso, mas eu tinha. E não sei se eu vou deixar algumas fotos, talvez eu deixe algumas fotos se eu achar aqui pra vocês. Porque em algum momento eu apaguei, porque eu não queria ficar olhando, sabe? E, bom, para começar, eu tomei a decisão de emagrecer, inicialmente por conta da estética. Eu não gostava do que via, sabe? Eu me amava assim, eu olhava assim, nossa, eu sou bonita, mas eu sabia que eu poderia melhorar, sabe? Que eu poderia melhorar. Eu queria ser mais saudável, eu queria ter hábitos mais saudáveis. E eu tomei a decisão de emagrecer. Inicialmente eu queria emagrecer 10, 13 quilos, né? Que quando eu me decidi foi mais ou menos em novembro, dezembro, que eu me decidi mesmo. E no começo eu tava com 73 quilos, então foi um processo. E como foi que eu comecei, né? Depois de tomar essa decisão, eu comecei estudando, porque na minha cabeça funciona assim, né? Bom, já que eu vou começar esse processo, eu vou estudar como é que funciona isso, né? Para eu fazer isso da melhor forma possível, sem que me prejudique, porque na verdade eu não queria emagrecer, ter um emagrecimento rápido. Eu queria ter um emagrecimento com reeducação alimentar. Eu queria ser mais saudável mesmo, mudar a minha alimentação, né? Ingerir mais verduras, frutas, ter uma maior diversidade de alimentos aí no meu dia a dia para que eu fosse mais saudável e, consequentemente, eu emagrecesse, né? Inicialmente, essa era a minha estratégia, fazer uma reeducação alimentar. Não fui nenhum nutricionista nem nada, né? Na clínica onde eu trabalho até tem, mas eu optei por não fazer esse acompanhamento, então eu preferi fazer por mim mesma e realmente estudar. Então eu comecei a estudar sobre macronutrientes, micronutrientes e todas as coisas. Comecei a acompanhar pessoas que eu gosto no YouTube, né, como Paulo Musi, né, pessoas que falam sobre alimentação. Então, eu comecei a acompanhar, comecei a aprender e comecei a aplicar no meu dia a dia. E, consequentemente, com a minha melhora na alimentação, eu fui emagrecendo. Então, em julho de 2021, eu já estava com 61 quilos, eu já tinha perdido bastante peso, digamos assim. Porém, eu estava muito flácida ainda, né? Porque eu não praticava com tanta constância a atividade física. Eu só corria mais, mas eu não tinha muito entendimento de praticar atividade física. Então, eu comecei a pesquisar vídeos, Carol Borba, né, e tal, para ver quais exercícios eu podia fazer em casa, porque no tempo, né, eu tinha outros objetivos, eu não queria pagar uma academia para ir, então assim, eu comecei a fazer isso e comecei a praticar atividade física e comecei a melhorar a estética do meu corpo, porque eu tinha perdido massa muscular, lógico, e eu tava com a pele mais caída, sabe? Como se eu tivesse mais magra do que eu realmente tava. E, enfim, ao longo desse processo de 2 anos, quase 3 anos, né, agora, eu aprendi muita coisa, eu acertei muito, errei muito,
me corrigi muito, mas acima de tudo nunca desisti, sempre persisti no que eu queria. E no fundo, o que era que eu realmente queria, né? Eu queria estar aparentemente mais bonita, mas acima disso eu queria ser mais saudável, sabe? Então, e nesse processo eu entendi que eu precisava me amar para isso. Eu precisava me amar e precisava olhar para mim com carinho, por mais que certas áreas do meu corpo eu não gostava, não realmente meio que me repelia, sabe? Eu olhava assim e dizia, não, isso é feio. Eu aprendi que isso era errado de se fazer, de dizer isso comigo mesma, que realmente eu tenho que me acolher e que me amar, independente de como eu estivesse. Então, nesse processo, eu aprendi isso e isso com certeza foi muito importante no meu processo. E agora, pela primeira vez eu fui numa nutricionista, acho que eu falei pra vocês, falei por aqui nos shorts, inclusive eu tô postando shorts todo dia, então pra você que não me acompanha, se inscreve no canal pra me acompanhar todo dia, pra ter dicas, né? Eu falo muito sobre mentalidade, falo sobre alimentação também, atividade física, rotina, então inscreva-se no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Eu tive minha primeira consulta 2 dias atrás com a nutricionista e eu fiquei muito feliz por ela ter me parabenizado, né? Que eu trouxe o resultado de bioimpedâncias. Para quem não sabe, bioimpedância é uma avaliação corporal que mede sua massa de gordura, massa muscular e tal. E ela me elogiou, né? E tipo assim, eu mantive, ainda bem, eu consegui manter pelo menos minha massa muscular durante o tempo e consegui perder gordura corporal ao longo do tempo. E agora eu não pretendo ficar sendo acompanhada por uma nutricionista, porque assim, eu não tenho objetivos com o corpo, tipo assim, eu quero aumentar até tal minha massa muscular, porque se aumentar vai ser ótimo, né? Meu corpo vai ficar mais definidinho, mas não sei o quê. Mas assim, eu não tenho isso como objetivo, como uma prioridade, sabe? Minha prioridade hoje, eu tô falando hoje, é ser saudável. E eu vou falar pra vocês quais são as minhas metas, mas não tem nada a ver com o corpo em si, sabe? Em estar mais definido em tal local e ter mais massa muscular, nananã. Não tem nada a ver com isso. É outro tipo de objetivo relacionado à saúde. Mas, enfim, eu fiz essa consulta com a nutricionista, fiquei feliz pelo resultado, né? E por ela ter me parabenizado, eu já tenho consciência que eu já tenho uma noção assim de alimentação. Não gosto de ficar calculando calorias, porque é uma coisa que me faz mal. Eu fico muito neurótica. Teve um tempo que eu até mostrei algumas vezes aqui pra vocês que eu tava calculando e me fazia muito mal. E pra mim, eu percebi que o que me faz melhor é o me sentir, sabe? Por exemplo, eu sei os alimentos que me fazem bem, beleza? E eu sei quais eu posso comer em maior quantidade e quais eu posso comer em menos quantidade. Isso é ótimo, porque eu tenho essa consciência e aí eu coloco isso no meu dia a dia, mas a questão é, eu como até o ponto que eu me sinto, como com calma ali e como até o ponto que eu me sinto satisfeita, certo? Se eu passo disso, é um desequilíbrio alimentar. Então eu tenho que ter essa noção de não extrapolar o essencial para mim. Então é mais isso do que ficar contando calorias. Há 5 meses atrás eu decidi que eu ia ter essa constância na atividade física, de treinar mesmo em casa, né? Sempre quando der, assim, tipo todos os dias, né? Porque eu gosto muito, porque é uma coisa que me faz bem, de treinar em casa e de me manter constante nesses treinos e na alimentação equilibrada. Não equilibrada no sentido de contar calorias, mas no sentido de me sentir mesmo e não extrapolar aquilo que é para eu comer. Que eu, por exemplo, eu tô me sentindo satisfeita, não vou comer mais, entendeu? E esse processo de emagrecimento, eu cometi muitos erros, que eu me privei muito de alimentação. Muitas vezes, assim, ficava naquela neurose e, tipo, me privava, em alguns momentos, me privava de alimentos
E isso criou como se fosse um transtorno. E como eu já tinha problemas de ansiedade, problemas com desequilíbrio de algumas emoções, então quando eu chegava em alguns momentos, depois do emagrecimento, eu chegava e comia demais. Cheguei ao ponto de, tipo assim, querer comer, assim, tudo que tava dentro de casa, no meu armário, num caso, assim, extremo. E eu percebi que me privar me fazia muito mal. Então, um conselho que eu dou pra você: a melhor estratégia para emagrecer saudável é fazer uma reeducação alimentar e entender como funcionam os alimentos, quais você pode comer em maior quantidade e menor quantidade, mas nunca se privar de comer, sabe? Nunca ficar se privando, porque vai chegar uma hora, principalmente para você que tem problema de ansiedade, que a maioria da população tem hoje, problema de ansiedade, né, de depressão, problema com desequilíbrio emocional mesmo, você pode criar esse transtorno, essa compulsão. Então, eu comecei a sofrer com isso, né, com esse desequilíbrio alimentar mesmo. Não superei 100%, eu ainda tô no meu processo, sabe? E de 5 meses pra cá, eu decidi que eu ia ter equilíbrio alimentar ao máximo que eu pudesse. Então, o máximo que eu pudesse aplicar isso, eu ia aplicar. E ao ter essa decisão, eu consegui melhorar muito os resultados do meu corpo e da minha saúde mental. E a cada dia que passa, eu tô evoluindo muito. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês, eu tenho meu calendário de hábitos que eu anoto, né, todos os dias que eu tenho equilíbrio alimentar, eu anoto aqui de amarelo. E eu nunca tinha conseguido passar um mês sem ter desequilíbrio. E no mês de julho, eu consegui, tipo assim, 100% do mês de julho eu consegui ter equilíbrio alimentar. E eu fiquei muito feliz. E a questão é, se a gente persiste naquilo que a gente quer, a gente consegue. Não é impossível, a gente consegue. E olha que eu tinha bastante problema em relacionado a emoções, ansiedade, né? Desânimo, essas coisas, acesso à depressão. Então, assim, cara, pra mim, que eu tive e ainda estou superando muita coisa, eu consegui, por que você não consegue? Sabe? É tudo uma questão de escolha. Eu escolho, você escolhe, é nossa responsabilidade. E nesse processo eu aprendi as etapas da persistência, que é, primeiro eu preciso me amar. Se eu errei, eu preciso me perdoar. E depois que eu me perdoar, eu preciso me corrigir para que aquilo não aconteça de novo. E depois que eu me corrigir, eu preciso seguir em frente. Então é se amar, se perdoar, se corrigir e seguir em frente. Se amar, se perdoar, corrigir e seguir em frente. E assim você vai superando aquela barreira num ponto que aquilo você não precisa mais pensar para ter o equilíbrio alimentar, por exemplo. Vai ser automático, vai ser um hábito na sua vida, mas é tudo questão de persistência e leva um tempo. Por isso que a gente tem que ter calma para fazer, sabe? Às vezes a gente vai errar mesmo, mas a gente tem que se perdoar, corrigir e seguir em frente, perdoar, corrigir e seguir em frente, até o ponto que aquilo se torne um hábito, tá? Então, errar faz parte também, né? Mas não é errando que se aprende, é corrigindo o erro. Então você precisa corrigir. E eu aprendi esse processo, e eu aprendi isso, sabe? Atualmente eu tô com 56 quilos, tô bem levinha. Em relação ao meu corpo, tô achando ele lindo, maravilhoso, assim. Mas principalmente no mental, sabe? Porque, tipo assim, tem alguns locaizinhos que aparentemente não tá o ideal, mas eu não me apego a isso. Eu tô me achando muito linda, muito gostosa, muito tudo do jeito que eu tô. Então, assim, eu não tô me apegando a esses detalhes. E eu também, tipo, não tô, eu vou criar um objetivo pra eliminar isso e isso no meu corpo. Eu não tô, cara. Eu tô bem assim. Consequentemente, pela minha prática constante de atividade física e pela minha alimentação, eu vou melhorando ao longo do tempo. Isso é um fato, né? Desses 5 meses pra cá que eu me mantive constante, cara, eu tive uma evolução bastante no meu abdômen, né? Aquela ponchetinha, praticamente eu tô sem aquela ponchetinha de baixo, porque praticamente eliminou. E, tipo assim, deu uma definida no meu corpo, no meu glúteo, nas minhas pernas.
Então é essa constância, mas o resultado não vai vir do dia pra noite, sabe? E eu também não coloco nem esse resultado externo como uma métrica, assim, não coloco esse resultado externo como um objetivo. É mais uma forma de eu me sentir bem mesmo, sabe? Mas meu objetivo principal agora, vou falar pra vocês, meu objetivo principal agora é continuar me mantendo constante na atividade física, certo? Continuar a me manter constante e principalmente superar essa barreira do equilíbrio alimentar, porque eu ainda não superei 100%. Não é ainda um hábito para mim. Um hábito é quando você não tem que pensar para fazer. Então eu ainda preciso pensar, tipo assim, quando eu tô me sentindo cheia, minha cabeça, meu programa antigo, né, ainda fica falando assim, vai, come mais, come mais, come mais. Aí o outro lado vem assim, Jussanara, você não pode comer porque você disse que você ia manter o equilíbrio alimentar. Então ainda tem isso, sabe? Eu ainda tenho que pensar para poder me manter equilibrada. Então, mas ao longo do tempo, eu tenho consciência, isso é um processo, minha gente. Ao longo do tempo, isso aí vai se desfazer e, tipo, vai virar um hábito com certeza, né? Porque é assim que os hábitos são formados. Então, vai virar um hábito e, tipo, eu não vou ter que ficar me preocupando. Ai, e agora? Será que, tipo, eu não tenho que ficar me preocupando, não vou ter mais que ficar me preocupando se eu vou comer de mais ou de menos, porque já vai ser automático, sabe? Eu me manter equilibrada. Vocês estão entendendo? Então, meu único objetivo são esses dois: me manter constante na atividade física e no equilíbrio alimentar. E não o resultado físico propriamente. Por isso que eu não falo muito de corpo aqui no canal. Não falo muito dessas coisas assim. Eu só falo mais de ser saudável e tudo, né? Falo mais de mentalidade. Mas é basicamente sim, e eu pretendo também diversificar mais nos alimentos. Então, nas comprinhas do mês aí que eu vou mostrar pra vocês, vai ter mais algumas coisinhas diferentes. Porque, pelo que a nutricionista me falou, eu tô comendo mais do mesmo, sabe? Tá faltando alguns alimentos para meus nutrientes do corpo mesmo, assim, para o melhor funcionamento do meu corpo. Então, eu vou começar a inserir outras coisas também nos meus alimentos, alimentos mais naturais mesmo, que eu já como, mas porém de outros tipos. Aí vocês vão me acompanhando aqui e vão vendo. E se vocês forem ver, se vocês quiserem ver, tipo, antes e depois, vejam o primeiro vídeo desse canal, que é um vídeo de rotina, e vejam um dos últimos vídeos daqui do canal. Vocês vão ver, aparentemente, que eu tô muito melhor. E hoje eu não vou mostrar nada aqui, porque não tô nem com vontade e já já vou sair também. Acho que era isso que eu tenho que falar, mas principalmente pra você. Primeiro, se ame. Se você colocar esse objetivo pra você, antes de tudo, se ame, tá? Se ame. Depois, decida fazer isso. Você tem que tomar a decisão. Depois, você tem que começar a estudar. Estudar sobre, não adianta você procurar nutricionista e não entender nada do que ela tá falando, sabe? Você tem que entender o básico, sabe? Então, assim, estude sobre os alimentos, que você vai começar a entender a lógica por trás, sabe? E começar a criar estratégias aí para você mesmo. Outra coisa, persistência. Às vezes você vai errar, mas quando a gente tem persistência, a gente se perdoa, a gente se corrige e segue em frente. Então, toda vez que você errar, porque uma hora ou outra você vai errar, porque somos seres humanos, e isso é um processo e faz parte, né? Errar não é perder. Perder é quando você desiste, tá? Então, nesse processo de persistência, que você tem que ter persistência, minha filha, é o seguinte, você tem que se perdoar, se corrigir e seguir em frente. Se perdoar, se corrigir e seguir em frente. E antes de tudo, se amar, tá bom? E é isso, e você não vai ficar tão presa a esses padrões que a sociedade impõe pra gente. Você vai começar a se olhar de outra forma, de uma forma que você se olha, você se sente tão linda que tanto faz, sabe? Se o outro te acha ou não te acha de tal ou tal maneira. E, consequentemente, é incrível, porque se você se acha mais linda, se você se sente assim, quem tá ao seu redor também sente isso.
eles não veem qualquer falha sua, qualquer falha no sentido de corpo. Eles te acham mais bonita porque você tá se achando mais bonita, porque isso transmite, sabe? Mas é basicamente isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar aqui na descrição o link do Telegram para você participar do meu grupo. Lá tem um bocado de ferramenta como o calendário de hábitos que eu mostrei para vocês, que é tudo de graça, tem livro digital. Agora, só é exclusivo para o Telegram. Eu deixei fixado lá. Então, entre no grupo do Telegram, participe. Eu também mando coisa da minha rotina, da minha alimentação, mando frases motivacionais pra gente caminhar juntas aí nesse processo, tá bom? Então, é basicamente isso. Um cheiro bem grandão no seu coração. Foi um prazer estar aqui com você, poder contribuir de alguma forma na minha vida, pra sua. Tchau!